vamos dar início aqui agora a mais um capítulo da nossa confissão de fé. Bom, capítulo 13, sobre a santificação. A prova já será a prova 16, tá? Da nossa confissão. São 35 provas, mas pastor, são só 32 capítulos. Se você se recordar, teve 3 matérias iniciais, onde uma foi a introdução à confissão de fé, e as 2 primeiras provas é a história da nossa confissão de fé. Tá bom? Então tem um acréscimo de 3 provas. O total, 35. Certo? Estamos então aqui no capítulo 13, assunto ou módulo 16. Então quando vocês entrarem na plataforma do Google Class, procurem o 16, tá? Que vai ser esse material. O que a confissão vai abordar agora? Nós falamos sobre justificação? Falamos sobre a adoção anteriormente? Porém não para por aí. O próximo passo para entendimento bíblico sobre essa soteriologia, essa salvação no indivíduo, envolve a santificação. Tá? E é sobre isso que a nossa confissão irá abordar. Aí. Introdução. Agora que fomos eleitos, chamados, então envolve o chamado eficaz, que também já foi abordado, e justificados, o que acontece conosco? Entramos na vida cristã. Eis que tudo se fez novo. Né? As coisas velhas ficaram para trás e agora vivemos uma nova vida. Que é um dos crescimentos da santidade com altos e baixos. Neste capítulo, irmãos, trataremos da questão sobre o que é a santificação. E o que as Escrituras dizem sobre ela. Tá? É isso que falaremos aqui hoje. Então aqui está o parágrafo. E você pode conferir na sua Bíblia de Fé Reformada, né, ou no seu livro que você já comprou. Então aqui está o texto base. Não sei quem tem esse costume de pegar o texto da Confissão de Westminster e também comparar. Você pode fazer isso, tá? Porque a Confissão de Westminster é a nossa avó, tá? Então vem a de Westminster, a de Savoy e depois vem a nossa, como já estudamos. Aqui está o texto base do primeiro parágrafo, e será neste que hoje ficaremos. Aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criado neles. Então veja que a Assembleia dos Batistas puxaram lá o capítulo do chamado eficaz. Através da virtude da morte e ressurreição de Cristo. Então veja, através da virtude, da morte e ressurreição de Cristo, são também santificados real e pessoalmente por meio da mesma virtude, pela sua palavra e Espírito, que habita neles. Então, não termina no chamado eficaz. Isso tem uma continuação. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. E as várias concupiscências são cada vez mais enfraquecidas e mortificadas. Por isso que ele disse anteriormente, altos e baixos, né? E eles, mais e mais, vivificados e fortalecidos em todas as graças salvíficas, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o texto base do primeiro parágrafo, né? A abertura sobre a santificação. Então ele citou regeneração juntamente com santificação. Pergunta é, será que você entende e sabe diferenciar as duas coisas? Muitas pessoas colocam tudo no mesmo pacote, né? Ah, você foi regenerado, então você é santificado. Será que é a mesma coisa? Será que podemos fazer essa inclusão de termos? Vamos ver isso. Quando Deus começa uma obra, Ele completa fielmente, né? Ele completa essa obra.
Uma das obras miraculosas que Deus faz é chamar efetivamente e revitalizar ou revivificar aqueles que estão espiritualmente mortos. A nossa situação, condição antes de Cristo se revelar a nós, éramos mortos, escravos do pecado. Ele lhes dá um novo coração. Ezequiel capítulo 36 fala sobre isso. Um novo espírito. Na verdade, não é exagero dizer que ele lhes dá nova vida. E realmente é uma nova vida. Paulo deu a isso o nome de regeneração. Em sua carta a Tito, no capítulo 3, verso 5, vou trazer o texto mais para frente. Jesus chamou já a regeneração de nascer de novo. Em sua conversa com Nicodemos, João capítulo 3, verso 1 a 8. Você pode encontrar essa passagem. Deus promove seu plano fiel ao pegar, lavar e alimentar seus recém-nascidos. É como uma criança. Nascer de novo, então uma nova vida. Precisa de novos cuidados, de novos alimentos. Ele toma aqueles que ele regenera e os santifica. 1 Coríntios 6, verso 11. Os cristãos são real e pessoalmente separados e tornados santos. Paulo chama isso de ser edificado. Né? A palavra não diz que o corpo de Cristo edifica uns aos outros. Ou seja, você santifica os outros irmãos. Por isso as diferenças são necessárias, para que haja edificação. Isso entra nos meios que Deus utiliza para realizar essa obra. Porque a herança que Deus separou para nós, preste atenção nisso, é somente para aqueles que são santificados. Tá? Como Paulo explicou aos Efésios, lá em Atos, capítulo 20, verso 32. Vou trazer os textos. Então, analisando a palavra regeneração, o vocábulo grego para regeneração é difícil a palavra, hein? Palingenesia. Se refere ao início da nova vida do cristão individual. Esses termos levam consigo várias implicações importantes, para as quais se deve dirigir a atenção. Primeiro, regeneração é uma obra criadora de Deus. Porque se você estava morto, vimos Lázaro, né? Lázaro sendo ressuscitado por Cristo. Eu e você não fomos diferentes. Ou seja, precisa recriar algo em nós. Trocar o coração é recriar. Tirar o coração de pedra e colocar no coração de carne é uma obra de recriar algo dentro de nós. Então veja, o primeiro aspecto da regeneração é esse, que é uma obra criadora de Deus. E portanto, é uma obra na qual o homem é puramente passivo. Tá? E na qual não há lugar para cooperação humana. Abra seu coração para Deus para você ser regenerado. Isso não existe. Porque a sua condição natural é rejeitar Deus. Tá? Então, regeneração no homem, o homem ele tem uma passividade quanto a isso. Ele não é ativo em nada. Tá? Segundo aspecto da regeneração, a obra criadora de Deus produz uma vida nova. Então, recria algo em nós, muda a nossa natureza e nos coloca em uma nova vida. Em virtude da qual o homem, vivificado com Cristo, participa da vida ressurreta e pode ser chamado nova criatura. E terceiro também, devemos distinguir dois elementos da regeneração. Quais sejam? Geração ou produção da nova vida. E segundo, dar a luz ao nascimento, pelo qual a nova vida é trazida à luz, retirada das suas recônditas profundezas. A geração implanta o princípio da nova vida na alma, e o novo nascimento faz com que este princípio se ponha a afirmar-se em ação. Aí você diz,
eu nasci de novo. Tem até a música, né? Eu nasci de novo, né? Como que eu sei que eu nasci de novo? Olha a palavra, se você nasceu de novo, isso implica que você tem uma nova vida. Que tem por obrigação que ser diferente daquela que você levava. Senão você não nasceu de novo coisa nenhuma. Senão você não foi regenerado. Então perceba, esse slide aqui é para que você entenda que o termo regeneração é tanto uma recriação no indivíduo, trocando essas vontades e também te lançando ativamente para uma nova vida. Regeneração, nascer de novo. Por isso que ele falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Vai saber quantos anos Nicodemos tinha? 50 anos? Eu sei que ele era um fariseu, né? E para ser alguém ativo no Sinédrio, no mínimo 30 anos tinha que ter. Então ele chega para um homem já avançado em idade e diz: você precisa nascer de novo. Jesus quis dizer o que para Nicodemos? Você não é convertido. Você me odeia. Você não ama a Deus. Você precisa trocar essa natureza. Tá? Essa distinção é de grande importância para o exato entendimento da regeneração. Tá? Então, regeneração é uma coisa, santificação é outra. Tá? Alguns textos. Tito 3,5. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? Aqui o texto de Nicodemos. Resposta: Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? 1 Coríntios 6,11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tá? Esse lavar, ele tem tanta implicação quanto ao batismo, que representa muita coisa para nós, né? Você nascer de novo, você precisa ser lavado, mas somente água não lava ninguém. Tem que ser lavado pelo poder do Espírito Santo, e ele utiliza a palavra de Deus para nos lavar. Tá bom? Atos 20:32, Paulo falando à igreja de Éfeso: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode, olha o termo, edificá-los aqui, edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Esse texto é importante, irmãos, porque não existe herança se não existir santificação. Você não pode dizer que é participante das promessas de Cristo, das heranças contidas em Cristo, sendo que na sua vida não é encontrado frutos de arrependimento, sendo que na sua vida não é encontrado santificação. Tá? Aí vamos agora analisar. Regeneração, então, é essa recriação de Deus e te colocar em uma nova vida. Nascer de novo. Santidade. Vamos ver o que é santidade. Há uma palavra simples, todavia profunda, que ocorre, olha aqui, eu coloquei até de amarelo, 900 vezes na Bíblia. A palavra santidade ocorre 900 vezes na Bíblia. Será que é importante? A santidade, eu não sei quantos já leram o livro do A.W. Pink sobre os atributos de Deus. A santidade, quando ele vai abordar, a santidade é algo diferente nos atributos. Por quê? A santidade, ela permeia todos os outros atributos. É como se fosse uma coroa de um rei, já viu? Numa coroa não sai vários espetinhos assim, onde vai umas pedras preciosas em cada uma delas. Pense que cada ponta dessa é um atributo de Deus. A santidade é a parte que liga todas elas. Ou seja, a ira de Deus é uma ira santa.
A sabedoria de Deus é uma sabedoria santa. O amor é um amor santo. Tudo que flui de Deus flui em santidade. Então, amados, na Bíblia é um dos principais temas, a santidade. Você encontra primeiramente em Gênesis. Você encontra também no final da Bíblia, em Apocalipse, onde nos é dito sobre a criação de um novo céu e de uma nova terra, onde o pecado não entrará. Totalmente santo. Um livro inteiro, Levítico. Minha esposa está lendo Levítico. E ela falou comigo, qual é o principal tema aqui? Eu falei, pense no que está apontando para Cristo. Lá fala muito de lepra, correto? Quem já viu aí, fala de lepra, fala da condição de imundícia, né? Do homem. E a lepra às vezes significa pecado na Bíblia. Então, nós também somos leprosos espirituais. E necessitamos de um sacerdote. Porque o leproso tinha que se apresentar a quem? Quem decretava lá e falava, você, isso é lepra, isso não é. Você fica fora do acampamento. Era o sacerdote. Assim como Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então tudo se conecta, irmãos. A leitura pactual da Bíblia, ela é esclarecedora. É esclarecedora, tá? Analisar a Bíblia através de tipologias responde muitas questões para nós. Então, amados, Levítico é devotado ao assunto desta palavra, santidade. Apesar disso, esta palavra é estranhamente negligenciada hoje. Embora ela descreva a exclusividade de Deus e o chamado de todos os seus filhos, ela é amplamente ignorada. Amplamente. Esta pequena, todavia maravilhosa palavra é santa. A própria palavra é santa. Entre outras palavras, santo, santificar e santificação são obtidas na sua raiz, da santidade. O que significa santo e santidade? Qual é o chamado bíblico à santidade? Como se deve praticar a santidade? Por que as igrejas necessitam tão desesperadamente da santidade em nossos dias? São algumas perguntas que devemos saber responder. Porque tudo gira em torno do mesmo fator. Tudo gira em torno. Bom? Eu tive uma matéria com o pessoal do Tabuão que eu ainda preciso trazer para essa igreja depois que acabar a confissão. Mas eles já estudaram. Qual é o tripé da igreja, irmãos? Vocês lembram? Unidade, pureza e verdade. Unidade, que é a comunhão. Pureza, que é o quê? santidade. E? Verdade. Verdade, que é a palavra. Sem essas três coisas não existe igreja. Mas se pastor tiver dois e não tiver uma, não é igreja, é tripé. Tenta sentar num banco que é de tripé. Tira um pé para você ver o que acontece. Você cai. Então essas três coisas, irmãos. E quando o assunto é igreja, a santidade está envolvida. Tá? Por isso que a igreja disciplina. Quando existe algo ocorrendo no seio da igreja que é contrário à santidade de Deus, o que a igreja tem que fazer? Coitadinho, não atire pedra nele. Não julgueis. É isso que a igreja tem que fazer? Não, meu irmão, vem cá. O que está acontecendo? Desse jeito não dá para ficar. Se arrependa. Olha o que a Escritura diz. E isso não só o pastor, mas os irmãos também podem fazer. Exortar uns aos outros. Qual é o sentido da exortação se não for focar o quê? A santidade. Exortar para quê? Então é essa a questão que nós temos que observar. Então vamos definir esse termo santidade. De acordo com o uso original da palavra, santidade, em todas as suas formas, todas, isto é, quando aplicada a qualquer pessoa, lugar, ocasião e objeto, a Bíblia é a Santíssima Escrituras, a Santíssima Trindade, a Igreja Santa do Senhor. Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Então, o que significa? Porque o termo está sendo aplicado em lugar, em pessoas, em objetos. Implica o ser separado do uso comum secular. Vou repetir. Implica o ser separado do uso comum e secular, para o propósito de ser devotado a Deus.
Santidade significa ser separado. Santifique o sábado. É um mandamento de Deus? O que é santificar o sábado? Separar o dia para o Senhor. Mas o que significa ser separado? Duas coisas. Sentido negativo. De ser separado é o chamado da santidade para nos separarmos do pecado. O sentido positivo de ser separado é o chamado da santidade para nos consagrarmos a Deus. Então, vamos pegar o exemplo do dia do Senhor. Então, é um dia que eu devo me afastar de qualquer coisa que me leve a pecar. Então, por isso que às vezes o trabalho te leva a pecar, te traz preocupações, te deixa ansioso. Então, é um dia que você, esse não é o dia para isso. É um dia para me devotar completamente às Escrituras, ao culto no lar, e nisso já entra o aspecto positivo. Porque eu deixo de fazer algumas coisas, correto? Negativo. E eu me aplico em outras coisas, que geralmente durante os 6 dias eu não consigo, de uma maneira completa. Tá bom? Estes dois conceitos, separação do pecado e consagração a Deus, compreendem a palavra santidade. Por que Deus é santo? Porque Deus é único, é separado e é consagrado somente aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto. Em Deus você não consegue olhar nenhuma mancha, nenhuma pontinha sequer. E tudo que ele faz ativamente é conforme essa natureza santa. Consagrado, separado. Vamos trazer para a aplicação nossa? E você? É santo? Somos chamados para a santidade. Ser cristão é ser como a segunda pessoa da Trindade, que é santa. Vamos ver isso mais para frente. Olha lá, Lucas 10, 27. Ele respondeu, Jesus, o que é santidade então? Separação e consagração. Vamos ver o que significa isso? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Separação? Amor. Dedicação. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Aí vem a sua psique, vem a sua espiritualidade, vem as suas emoções. Quando o assunto é alma, se compreende tudo, todos esses aspectos do homem. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E não acabou ali. Ame o seu próximo como a si mesmo. As 2 tábuas da lei. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos implicam em consagração. Os 10 mandamentos implicam em você dedicar todo o seu ser para Deus. Consagração, separação, santidade. Agora, você tem se portado desta forma para com Deus? Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, se espera que você se dedique a isso. Mateus 6,9, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus precisa de mais santidade, sendo que a santidade flui dele. Santificado seja o teu nome, diz mais a respeito de nossa conduta do que de Deus realmente. Nós que levamos o nome de cristãos. A nossa oração diária deve conter Deus, que o Senhor continue com o seu nome santo através da minha vida, que eu não negligencie, que eu não manche o seu nome. Por isso que nessa oração ele fala, nos livre do mal, nos livre da tentação. Por quê?
E logo após esse verso ele diz, seja feita a tua vontade, como é no céu e na terra. Estão entendendo o que é santidade, irmãos? É isto. Consagração. Separação. Logo, tudo que eu me envolvo tem esse crivo. Vou trabalhar. Preciso trabalhar? Preciso alimentar os meus filhos? Sustentar a minha família? Preciso. Mas o que pretere a essa necessidade? Isso. O teu trabalho é santo? Na parte onde você está envolvido? Você faz como ao Senhor? Meu casamento, o que pretere? É o meu sentimento pela minha esposa? Isso. Não existe casamento sem o elo de Deus, sem o elo da santidade. Esse é o crivo para tudo que você venha fazer neste mundo, irmão. Tudo deve ser santo. Aonde um cristão está, aquilo deve ser santo. As pessoas não entendem isso. Já excluímos do nosso meio a pessoa que se dizia cristã, saía daquela porta, amigos homossexuais, macumbeiros, ateu, eram as pessoas. Isso é santo? Suas amizades são santas? Santificado seja o teu nome. Aí eu olho para as pessoas que convivem comigo, aquilo é santo? Ah, mas aí entra naquela questão, né? Mas quem vai evangelizar elas? Amado, como que você assimila a sua vida, que deve ser em santidade, e você troca isso por evangelização? É aquela questão, o pastor está lá, pregando um monte de heresia, a pessoa não tem problema, ele está falando de Jesus. Então traz para a lama e para os porcos o nome que é santo. Aí joga pérolas aos porcos. Não misturem alho com bugalhos, tá? A santidade de Deus vai permanecer imaculada sempre. Santificação já é outra coisa. Santidade, ficou claro? Consagração, separação, santificação já tem outro sentido, tá? Santificação é uma obra progressiva de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e como Cristo em nossas vidas. Na santificação, Deus trabalha em nós para nos tornar mais parecidos com Cristo. É um processo ao longo de nossa vida na terra, onde Deus trabalha para nos conformar à imagem de Cristo. Então é esse trabalhar, que uns duram mais, mas porém é incompleto também, que só vai ser plenamente santificado quando receber um novo corpo. Mas em outros, às vezes é mais demorado. Mas o fato é, não fique, porque muitas pessoas caem nisso, né? Acho que a minha santificação ela demora um pouquinho mais, então por isso que eu fico pecando. Aí joga na conta de Deus ainda, né? O seu pecado, o culpado é Deus. Amados, não caia nessa. Porque mesmo aquele que tem um progresso rápido na santidade, na santificação, melhor dizendo, tanto para aquele que é mais demorado, mais tardio, uma coisa tem em comum os dois. Eles têm progresso na santidade. Eles têm progresso na santificação. Tá? Então não coloque na conta de Deus a sua estagnação, o seu amor e a sua escravidão ao pecado. Tá? Não podemos fazer isso. Eu sempre digo isso. Quem está comigo há esses anos, sempre ouviu dizer isso. Você deve olhar para trás os últimos anos da sua vida e você tem que ver o quanto que você avançou em santidade. Agora, se você é a mesma pessoa que quando se batizou, que tipo de crente você é? Que mudança foi essa? Que nasceu de novo, aí vira um mentiroso, quem é aquele que você professa. Aí você mancha o nome de Deus. Na santificação, Deus trabalha em nós para nos tornar mais parecidos com Cristo, né? Isso está em Romanos 8, 28 a 29. Ao longo da nossa vida cristã, aprendemos pela graça e obra do Espírito Santo
a odiar e a abandonar nossos pecados e seguirmos Cristo com mais fidelidade. Essa palavra aqui isso aqui é um dos ingredientes de Thomas Watson, naquele livro que eu emprestei para você, Fabiano. Né? Eu lembro. Eu lembro onde estão meus livros. E lá ele lista alguns ingredientes. Um deles é a visão do pecado. Mas só a visão do pecado eu já posso definir que aquilo é arrependimento? Saul, ele teve visão do seu pecado? Teve. Mas e aí, ele se arrependeu? Não. Porque faltou alguns outros ingredientes. Nós, como cristãos, devemos ter o mesmo sentimento que Deus tem pelo pecado. Porque o Espírito de Deus, que é tão santo quanto Ele, habita nos crentes. Então você acha que você vai se lambuzar na lama e o Espírito vai falar, nossa, que legal. Continua. Você acha que é isso que Ele vai fazer? Claro que não. Ele tem aversão. Abacuque diz que os olhos de Deus não são puros. Que ele não pode visualizar o pecado. Você acha que o Espírito Santo é diferente? Por isso que nós entristecemos o Espírito Santo. Justamente por causa da santificação. Da santidade dele. Que, claro, implica, né, na santificação. Louis Berkhoff define assim a santificação. Veja, a santificação pode ser definida como aquela graciosa e contínua operação do Espírito Santo. Contínua. Não para não, irmão. Está vivo? Fez aniversário? Você deve no aniversário pensar que ação contínua foi essa neste ano que eu vivi. E o parabéns, se teve essa operação, é para ele e não para você. Você não fez nada para viver, ué. Parabéns. Eu nunca entendi o parabéns, irmãos. Parabéns para você. Por quê? O que você fez? O que você fez para ganhar parabéns? Nada. Parabéns é para o Senhor. Tem que ser feito então um culto de ação de graças. Quem faz isso? Não tem lógica? Agora, se conseguir comprovar para mim que você teve participação na sua existência, aí beleza, pode cantar parabéns, que você merece um trono lá do lado de Jesus. Tá? Mas não é assim, irmãos. Berkhoff diz que é uma ação graciosa contínua. A operação do Espírito Santo pela qual ele retira o pecador justificado da poluição do pecado. Renova toda a sua natureza. Ao quê? A imagem de Deus. E lhe permite realizar boas obras. Este trabalho de santificação é especificamente atribuído ao Espírito Santo. Tá? Que a nossa confissão ela amarra isso. Olha lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. A Deus. Irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Parabéns é para quem? Tá lá. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Você percebe a continuidade deste processo? Na santificação. Com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Tá bom? Aí, colocando as duas palavras juntas. Santificação e santificado. Vamos entender isso? Os teólogos falaram sobre a santificação de duas maneiras. Santificação progressiva e definitiva. John Frame explica, o início instantâneo da santificação é chamado de santificação definitiva. É quando Deus vai lá e realmente te chama. Realmente te regenera. Ali você foi santificado. Em quem? Em Cristo. É quando as obras de Cristo é imputada em você, ou seja, justificação. Tá? Então são termos que eles se relacionam. Contrastando com o processo. Que o processo é o quê? Qual o nomezinho do processo? Santificação.
Tá? Contínua santificação progressiva. O primeiro é um único ato de Deus que acontece em um único ponto do tempo. Quando que o Espírito vem e aplica toda a redenção em você? Quando você nasce de novo. Tá? A segunda é uma obra contínua de Deus com a qual Ele nos chama a cooperar. Tá bom? Por que cooperar? Porque depois que nós nascemos de novo, ou seja, teve a recriação em nós, e Deus nos coloca, nós estudamos o capítulo lá do livre-arbítrio, lembra das nossas vontades? Nossas vontades foram recriadas, as vendas dos nossos olhos foram tiradas, nós temos condições em Cristo e pelo Espírito Santo de olhar para Deus e contemplá-lo e buscá-lo, tá? Por esta capacitação, por esta graça. Então por isso nós somos exortados nas Escrituras, não entristeça o Espírito Santo, buscai a santificação, sejam santos como o Pai é santo, tá? Essas exortações. Nossa santificação está ligada ao chamado eficaz e regeneração. A regeneração envolve uma mudança real em nossa natureza e apetites, tá? Vontades. É aqui que somos transferidos do reino das trevas para o reino de Deus. Segundo Berkhoff, utilizando mais uma vez o Berkhoff, a santificação consiste no quê? Consiste fundamentalmente, principalmente, em uma operação divina na alma, pela qual a disposição sagrada, em uma operação divina na alma, pela qual a disposição sagrada, nascida na regeneração, é fortalecida e seus exercícios sagrados são aumentados, tá? Esta é também a base de que somos chamados de santos. Então, se você teve essa recriação, você foi santificado. Você é santo diante de Deus. Com base que nas suas obras? Não. As obras de Cristo imputadas em você. Então Deus te considera, mesmo pecando todos os dias, santo. Mas o que tem a ver com a santificação? Aí é outra situação. É a disposição que você tem a partir deste ato santificador de Deus, tá? O já e ainda não, tá bom? Aí onde você busca a santidade todos os dias. Então você é santo? Você que crê em Cristo? Tem algum problema falar São Paulo? Tem algum problema falar São Pedro? Nenhum. São santos, como você é santo. Porque crê em Cristo. Tá? Então não tem problema nenhum quanto a isso. Essa é a base de sermos chamados de santos. Tá? Os santos de Deus. A Escritura diz isso, os santos de Deus. Tá? 1 João 3, 9 a 11. Veja que interessante isso. Que João ele aborda tanto o ato de Deus, de regenerar, de santificar, e tanto na conduta diária, no processo progressivo da santificação. Veja só o que ele diz. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Veja só. Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado. Escravo, aqui está falando de escravidão. Porque é nascido de Deus, regenerado. A palavra encontra o quê? Jazida, lugar no coração, e ele vive de uma forma diferente. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. E quem são, aí Elaine, mais um texto para o céu. São os filhos do diabo. Não é só João 8,44, não, está aqui também. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus. E também quem não ama, seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Aqui, implicitamente, está contido as duas tábuas da lei. Os dois mandamentos que nós lemos. Está aqui. Tá? Amar a Deus. Isso aqui significa que você não peca? Não é isso que ele está falando. Ele está falando você estar enredado. Você está escravizado. Sua vontade estar apenas para o que é mal. Aí você não é de Deus mesmo. Você é uma mentira.
A paternidade é o diabo. Tá? E também quem não ama seu irmão. Então olha a importância da comunhão, olha a importância do relacionamento com as pessoas. Não adianta você ficar trancado na sua casa, você precisa amar os seus irmãos. Tá? Palavra e Espírito é o meio utilizado. Essa obra da santificação é preeminentemente uma obra do Espírito Santo. Paulo disse aos Tessalonicenses: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, perceba, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Nós aprendemos na escola dele, de quem? Do Espírito Santo. E o livro, o texto designado por ele é o quê? A palavra de Deus. Foi esta oração que Jesus fez ao seu Pai, logo após prometer o Espírito Santo a seus discípulos. Que o Pai santificasse seu povo por meio da verdade, da palavra. João 17:17. É o Espírito Santo que nos santifica. E o principal meio usado por ele para o nosso crescimento é a Escritura. Essa é a ferramenta que o Espírito usa para nos moldar. Mesmo quando a Escritura faz referência a sermos santificados e purificados com água, né, conforme Efésios 5:26, não se trata de água sem a palavra, mas com a palavra. Até mesmo os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor são dependentes da palavra. Nossa compreensão dos sacramentos, ceia, batismo, e da utilidade deles são guiados pela palavra. Palavra de Deus. E nenhuma água, pão ou vinho verdadeiramente é um sinal especial sem a palavra pregada. Tá bom? Então esses meios sem a palavra não servem de nada. Tá bom? É apenas água, é apenas pão, não é nada. Tá bom? Mas é a palavra que normatiza, que direciona tudo aquilo que fazemos. Tá bom? Destruir o domínio do pecado. O último parágrafo aí, se eu posso dizer parágrafo, né? A última parte do primeiro parágrafo fala que essa santificação, ela destrói o domínio do pecado. É justamente isso. Essa é uma questão séria para todos nós, os cristãos. Queremos ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Não é isso que buscamos? Porque queremos ver o quê? Destruído o domínio do pecado. Por isso que o cristão sente ódio quando peca. Porque isso aqui é o suprassumo dele. Esse é o objetivo dele. Não, eu quero ser santificado. Eu quero glorificar a Deus em tudo que eu faço. Aí você vai lá e de novo nisso. Aí você sente uma tristeza, falando crente verdadeiro, sente uma tristeza, se sente envergonhado, confessa o seu pecado. E acima de tudo, você odeia aquilo. Você não gosta daquilo. Você quer estar longe daquilo. Tá? Por quê? Porque queremos ver esse domínio do pecado destruído, completamente erradicado. O pecado nos quer escravizar, irmãos. Ele é um senhor cruel, que não quer nos fazer nenhum bem, mas também não quer que escapemos. O pecado parece que está lá, amarrando a gente lá. Não vou deixar você ir embora não. Né? Não é assim? A única maneira que a maioria dos escravos tinha, literalmente falando, para escapar dos seus senhores era o quê? Quem já estudou aí, a Elisiane faz história. Como é que era na escravidão? Como é que era possível ela libertar um escravo? Só a morte. Tá? Só na morte. E parece que Paulo pegou essa ilustração e escreveu na palavra. Paulo usa isso como ilustração quando ele diz que fomos crucificados com ele. O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Mas é necessário cruz, morte. Que o pecado não terá domínio sobre vós. Paulo diz isso em Romanos 6. Nós fazemos tudo o que podemos para enfraquecer o poder do pecado, porque é uma batalha de vida ou morte. É uma batalha de vida ou morte. Aí você sabe, se eu for ali, eu peco. Se eu for para cá, eu vou evitar aquilo. Mas você vai para lá. Aí a pergunta é, que batalha é essa? Você já entra vencido? Será que você se libertou dessas algemas? Essa é a questão. Se eu sei fazer o bem e não faço, peco. Então se eu sei que aquilo é contrário a Deus, eu não devo fazer, por que eu faço? A nossa batalha é
acontece, irmãos. Porque se viver de segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Qual que é o nosso sacrifício vivo? Romanos 12. Apresentar os nossos corpos, irmãos. É isso. Esse é o verdadeiro culto. Essa é a verdadeira adoração. Deus deseja de nós separação. Olha os textos. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,6. Gálatas 5,24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne, com as suas paixões e seus desejos. Ah, mas eu amo tanto aquela novela, eu amo tanto o Instagram, eu amo tanto o Facebook, mas te faz pecar? Crucifica isso, meu querido. Crucifica. Você é cristão? Tome sua cruz. Siga-me. 1 Coríntios 9, 27. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Por quê? Por causa de Romanos 12. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Está aí, ó. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, quer ser cristão, negue-se a si mesmo. Tome diariamente, a sua cruz e siga. Ah, mas eu fiquei a semana inteira sem o Instagram e o Facebook. Só hoje. Diariamente, querido. Todos os dias. Não é um mês sim, outro não. Diariamente. Tá? Só estou utilizando um exemplo. Porque os meios para pecar, meu irmão, quantos tem? E o que você deve fazer? Cortar. É isso que você deve fazer. E somos fortalecidos, para encerrar, nas graças salvadoras. Porque às vezes estamos fracos, mas somos fortalecidos. E a confissão diz isso. A santificação não se resume à mortificação da carne. Não para naquilo. A carne tem de sofrer um golpe fatal. Mas também temos de viver uma nova vida. Não basta subjugar o pecado. É preciso também nos tornarmos cada vez mais vivos para as exigências da justiça de Deus. Precisamos ver o pecado enfraquecido. Precisamos também ser fortalecidos em todas as graças salvadoras. O que Paulo deseja para os colossenses, devemos desejar uns aos outros. Que todos sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Fortalecimento. Esse é o significado de viver unidos a um Salvador ressurreto. Nunca seremos perfeitos, irmãos. Mas sem alguma prática de santidade, não veremos o Senhor. Nem nesta vida e nem no porvir. Como nos insta a carta aos Hebreus, seguir a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se você percebeu, o texto do primeiro parágrafo encerra com esse texto aqui, de Hebreus. Como fazemos isso? Por meio da confiança no poder da morte e da ressurreição de Cristo, do estudo diligente das Escrituras, porque não foi o meio apresentado aqui, da confiança e aplicação da palavra de Deus e o Espírito Santo. Efésios 3, 14 e 19. Por essa razão, olha a oração de Paulo a essa igreja. Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, perceba que ele fala tudo no plural, né? Tudo no coletivo, para a igreja, possam juntamente, olha os desigrejados aqui, como é que fica, né? Juntamente com todos os santos,
compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, cheios do Espírito. E aí entramos no segundo parágrafo.